Existe milagre de Deus nesta noite, para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Eu queria que você abra a sua Bíblia. Quero que você abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. Aleluia. Eu ainda estou com alguma dificuldade, mas eu vou tentar não forçar muito a voz. Eu estou com saudade de pregar. Glória a Deus. Mas a gente tem que ir devagarzinho, né? Se recuperando devagarzinho. Eu quero meditar com os irmãos um texto da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Depois de um movimento gostoso desse, vem um pastor falando devagarzinho, né? Mas no final você pode dar glória a Deus, tá bom? Amém, meus amados? Eu creio que Deus falou com alguém neste hino que nós acabamos de cantar. Tem muitas coisas acontecendo com a nossa vida e você fica desesperado, mas acalma o seu coração. Deus cuida de você. Amém? Capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 em diante. Uma palavra bastante conhecida, mas eu quero meditar com os irmãos nesse texto. Diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Repita: as coisas que me aconteceram contribuíram. Amém. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros por boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo com contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, e nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro de Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então, o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança que ficarei e permanecerei com todos para proveito vosso e gozo na fé, para que a nossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha
nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer que eu vá, e vos quer e veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém. Podeis sentar. Meus amados irmãos, esse texto é um dos textos que mais me chama a atenção. Dentre vários que me chama a atenção, esse é um dos textos que mais me chama a atenção. Porque ele dá uma ideia, ele dá uma noção do que pode acontecer com nós quando estamos passando por alguma dificuldade. Moari falou um negócio aqui há uns minutos atrás que eu achei muito interessante, importante destacar. Nós estamos numa luta, e a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Domingo passado eu disse aqui para os irmãos que nós temos duas estratégias do diabo que nós precisamos vencê-las. A primeira estratégia é com relação às crianças. Percebendo que nem na educação os governos estão conseguindo resolver as coisas. Por quê? Quanto mais ignorância tivermos, melhor para eles fazer o que quiserem. Isso é muito sério isso. E chega na igreja, nós estamos tendo problemas, porque nós não estamos tendo trabalho com as crianças. E isso é complicado. E graças a Deus que nós temos aqui irmãos e irmãs que estão de todas as formas tentando fazer algum trabalho com as crianças, nem que seja online. Aliás, eu quero aqui destacar, todos os irmãos devem usar a ferramenta para evangelizar. Use a ferramenta da internet para evangelizar. Por exemplo, hoje, você está olhando aqui, você está sentindo falta de alguém? Quem está sentindo falta de alguém aqui? Levanta a mão. Muito bem. Então, quando chegar na sua casa, o que você tem que fazer? Não, irmão, não foi para o culto hoje? Que prova é essa, irmão? É isso que você vai fazer? Não. Ô, querido, nós sentimos a sua falta hoje. Foi muito ruim cultuar sem você. Porque aí nós temos a segunda coisa que está acontecendo na igreja. Os irmãos que estão vindo para a igreja começam a criticar aqueles que não estão vindo. Ah, misericórdia. E aí as pessoas acham que aqueles que estão vindo são mais fortes do que aqueles que não estão vindo. Não tem nada a ver. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Você está aqui, eu estou aqui, por causa da misericórdia de Deus. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus por isso? Então você precisa entender, porque quando as coisas acontecem contra a nossa vida, as dificuldades vêm contra a nossa vida, nós precisamos entender. Meu pai, quando estava na ativa, hoje ele está quietinho, mas ele falava um negócio que eu sempre achei interessante, né? Esses dias, depois de um tempo, aconteceu um negócio, e ele ficou meio brabo, e eu falei, olha para trás da cortina.
Porque meu pai sempre tinha mania de falar isso. Quando ele tinha algum problema, alguma situação, pastor Valdir, que estava vendo assim, ele falava assim: olha por trás, olha o que está acontecendo por trás. Deus tem ensinamentos para nós. Diante da dificuldade, diante do problema, diante de uma vitória, diante de qualquer situação, se você tiver em contato com Deus, você descansa o teu coração, porque você sabe que Ele está no controle da tua vida. Pastor, mas está ruim o negócio, mas Ele está no controle. Pastor, mas está cada vez pior, mas Ele está... Cadê os irmãos? Foram embora? Pastor, o negócio está ficando cada vez pior, mas Ele está... Pastor, está ficando mais difícil, mas Ele está... Nada escapa do controle de Deus. Eu profetizo nesta noite: nada está fora do controle de Deus. Receba esta palavra na tua vida. Nada está no controle, fora do controle de Deus. Pastor, mas eu não vejo o agir de Deus. Fique tranquilo. Fica tranquilo. Descanse o coração, porque Ele continua no trono. Ele continua sendo Deus. Então, quando a gente olha para a carta de Filipenses, nós encontramos a carta como intitulada a carta das prisões, uma das cartas das prisões. E é interessante que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta que mais Paulo fala sobre alegria. É a carta que mais Paulo estimula os crentes a se alegrar. Porque nós temos uma tendência, eu tenho essa tendência, não estou falando que você não, que eu estou livre, não. Eu também tenho essa tendência. Quando a coisa não vai do jeito que a gente gosta, a gente fica desesperado. Ou não? A gente fica com o coração angustiado. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou sanar essa situação? Como é que eu vou enfrentar essa situação? Como é que eu vou fazer? E aqui nós temos 3 conselhos da palavra de Deus para a nossa vida. O que fazer em meio à dificuldade? O que fazer? O que você tem que fazer em meio aos problemas? Não esquecendo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Quem achou, diga amém. Eu quero que você ouça o que Deus quer falar com você nesta noite. Versículo 3. A palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Dá para você repetir isso? O Pai das misericórdias. E o Deus. Hoje, cadê os irmãos? E o Deus de toda consolação. Vou falar novamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das e o Deus de toda.
Deu para dar um glória a Deus aí? Vai dar um glória a Deus melhor agora. A continuação do versículo. Que nos consola. Que nos consola. Que nos consola. Que nos consola. Glória a Deus. Quando você estiver passando por tribulação, por situações difíceis, lembre-se que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Mas não é, Ele era Deus de toda consolação. Eu vou ficar aqui, sentado aqui, tranquilo, eu sou Deus de toda consolação e está tudo bem. Não. Deus não faz isso. Quando Ele vê você, quando Ele me vê, quando Ele nos vê, angustiado, como você entrou aqui nesta noite, angustiado, Ele tem consolação. Tarabaxandereia. Ele tem consolação. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus aí, por favor, se você puder. Ele tem consolação para a tua vida. Pastor, mas está difícil. Seja consolado por aquele que tem toda a consolação. E ele diz o seguinte, que nos consola em toda a nossa... Cadê os irmãos? Vamos lá. Ele nos consola em toda a nossa... Vou falar que nem o pastor Joinville. Quem está passando por tribulação aqui? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Quem não está passando por tribulação, dá um aleluia. Então aguarde que vai chegar. Vai chegar. Mas quando chegar, Ari, você tem um Deus, nós temos um Deus que nos consola, que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Agora é o seguinte, olhe para cá. É bom ser consolado por Deus, sim ou não? É bom, não é? Gostoso, né, pastor Valdir? Quando o Espírito Santo de Deus entra na igreja e faz aquele negócio gostoso, e você sente o consolo, o bálsamo de Deus, né, desce sobre a sua vida, e você faz que está até levitando, leve, gostoso. Você foi consolado. Tudo bem aí? Tudo certo? Não. Está certo não? Como é que é isso, pastor? Por que Deus te consola? Aqui está o segredo desse versículo. Por que Deus nos consola? A igreja hoje deixou de dar lugar aos testemunhos. Olha, eu tive isso, aconteceu isso, e Deus me fez isso. A igreja deixou de fazer isso. Cura divina, então, e aí, o povo deixou de testemunhar. O povo deixou de, portas abertas, deixou de testemunhar. Mas Deus, eu queria que você repetisse isso. Deus me consola para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por quem? É quando você vê alguém, Rafael, passando por uma luta, você foi consolado, você foi animado, você chega, vamos dar um exemplo aqui, Rafael e pastor Valdir passando uma prova tremenda, Rafael chega, tranquilo, o Deus que agiu na minha vida, vai agir na sua vida também.
diferente. Nada na nossa vida acontece por acaso. Guarde bem isso, nada na sua vida acontece por acaso. Pastor, mas a minha família está quase acabando. Fique tranquilo. Você só precisa tomar algumas posições, algumas rédeas da sua vida. Você precisa tomar algumas coisas que você precisa consertar. Porque tem muita gente orando demais, ora demais e age de menos. Pastor, o senhor não é a favor da oração? Sou a favor da oração. Aliás, sem oração nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas tem coisa que você tem que orar. Senhor, estou aqui, e agora o que eu tenho que fazer? E Deus vai te orientar, e você vai tomar atitude na vida, vai tomar atitude na tua família, vai tomar atitude com o teu filho, vai tomar atitude com a tua esposa, vai tomar atitude com o teu esposo, vai fazer alguma coisa, e Deus será glorificado na tua vida. Amém, meus amados? Então vamos lá. A palavra de Deus diz, em primeiro lugar, versos 1, versículo 12, que eu acho muito interessante esse versículo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. Eu queria que você repetisse isso bem forte. As coisas que me aconteceram contribuíram. Contribuíram. Agora aponte o dedo para esse irmão que está do seu lado e fala: as coisas que estão acontecendo com você vai contribuir. Sabe o que é isso? Sabe o que eu aprendo com isso, Misael? Que você tem que olhar para a vida, olhar para as coisas que aconteceram, olhar para o seu passado sem amargura. Tem muita gente, irmãos, que está morrendo porque ele só consegue. Quem falou aqui sobre espelho, retrovisor e... Ô Misael, na escola dominical. Hoje na escola dominical, o Misael falou que tem muita gente olhando só no retrovisor. E esse passado, o passado que às vezes nos atormenta, e que você reclama tanto do passado, Paulo olha para as coisas que aconteceram, e ele falou assim: olha, tudo que aconteceu na minha vida contribuiu. Você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de olhar para o passado, as injustiças que você já sofreu, os problemas que você já viveu, as situações que você já viveram, as calúnias, as difamações. O irmão Sérgio cantou um hino aqui que eu achei interessante: que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe condenação. Aí você vai falar assim: pastor, mas o que aconteceu com Paulo foi coisa boa. Ah, é? Eu tive que anotar, porque tanta coisa boa aqui que aconteceu com Paulo, que eu não deu. Eu não consegui falar. Falei, eu vou falar tudo. Não, então eu vou ler algumas coisas boas que aconteceram com Paulo. Coisas boas. Presta atenção nisso. Primeiro, ele teve que descer como um lixo para correr da morte. É bom ou é ruim isso aí? O povo da cidade fizeram um jejum
Assim, enquanto a gente não matar esse Paulo, a gente não vai comer e nem beber. E aí Paulo, que era um estrategista de Deus, ao invés de encarar o problema, que quer saber da coisa, Deus é na minha vida, e é o seguinte, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, Paulo, o que Paulo faz? Perna para quem te quer. Tem coisa na vida da gente que você precisa retroceder. Guarde bem isso. Porque se você querer encarar o problema de frente, você vai morrer. Retroceda. Vai para trás. Desce como cesto. Desce no cesto. Desce como lixo. E vaza. E Deus está falando com gente aqui nesta noite. Quer ver outra? Paulo foi expulso da cidade de Antioquia pelos poderosos. Está lá em Atos capítulo 13, versículos 50 e 51. Paulo foi expulso. Uma conspiração de judeus, mulheres, homens de alta posição na cidade. E vamos expulsar Paulo. Quer ver mais? Paulo foi apedrejado e quase morreu. Paulo, o que ele teve que fazer, pastor Valdir? Pedra em cima dele, pedra e pedra e pedra. O que Paulo faz? Se finge de morto. Morreu. Aí ele dá uma olhadinha para os irmãos. E aí, irmãos? Tudo certo aí? Dá para fugir? E Paulo foge. O grande problema nosso é que muitas vezes nós queremos enfrentar. Quer saber? Deus é na minha vida. Irmãos, eu sei que Deus é na sua vida, mas retroceda. Paulo foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, porque ele pregou lá na cidade de Bereia. Paulo foi perseguido na cidade de Éfeso, e em meio a grande confusão na cidade, em Jerusalém, foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo. Preso, foi para Roma. Na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa. Foi decapitado lá na cidade de Roma. Tudo coisa boa que aconteceu com Paulo, não foi? Irmão, eu vejo alguns evangelhos sendo pregados hoje que eu fico preocupado. Tudo coisa boa aconteceu com Paulo, sim ou não? Hã? Não, só coisa ruim, né? E aí ele fala: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram. Eu queria perguntar para você nesta noite: você tem coragem? Você tem coragem de se prostrar diante de Deus e cantar o hino 300, o coro do hino 370? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. A ti, mais grato a ti. Você pode fazer isso?
Você pode levantar a sua mão e ser grato? As coisas que estão acontecendo na tua vida. Ah, pastor, mas eu estou desmoronado, estou acabado. Mas diz a palavra do Senhor que mesmo havendo secura, ainda existe ao cheiro das águas, brotará, renovará. Ainda existe esperança para a tua vida. Assim diz o Senhor nosso Deus. Deus é fiel. As coisas que me aconteceram, Glória. Aleluia. as coisas que me aconteceram, contribuíram. Quando você entender isso, quando você entender que as coisas que aconteceram na tua vida, nem que seja para a sua tragédia, que aparentemente para a sua tragédia, onde você perde todas as coisas, perde posição, perde emprego, perde família, perde filho, perde tudo, mas eu quero dizer para você, existe uma história nova de Deus para a tua vida. Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando da tua vida. Eu sinto Deus nesta noite dizendo com alguém aqui: eu quero mudar a tua história, eu preciso mudar a tua história nesta noite. Levante a tua mão direita. Repita comigo: Senhor. Não, bem forte: Senhor, as coisas que aconteceram comigo, que foram ruins, mas contribuíram para eu me achegar perto de Ti, para eu estar mais perto de Ti, Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele olha para o passado e não tem nenhuma amargura. Ele não fica amargurado, ele não fica desesperado, ele não fica angustiado pelo passado, não. Ele sabe em quem tem crido, né? Ele sabe quem é Deus na vida dele. Você precisa entender que Deus é Deus na tua vida, que Deus é Senhor da tua vida, que Deus ainda domina a tua vida, que Ele é dono da tua vida. Aleluia. As coisas que me aconteceram contribuíram. Contribuíram para quê? Para o maior proveito do Evangelho. Paulo está preso na cidade de Roma, na segunda vez aqui. Está preso. E diz a palavra de Deus que toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Ele não ficou preso ao passado, não. Tem um ditado aí fora que diz que quem vive de passado é... cadê os irmãos? Foi embora. Quem vive de passado é... Quem é museu aqui? Diga amém. Não tem nenhum museu aqui não? Então levanta a mão e dá um glória a Deus bem gostoso, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Mas tem uma segunda lição nesse texto que nós encontramos, que eu acho muito importante. A primeira lição é que ele olha para o passado sem amargura. Ele olha para o passado sem... Vamos lá, vamos. Isso é para você aprender. Toda vez que você lê esse texto, você vai lembrar dessa mensagem. Vamos lá. Ele olha para o passado sem... Então repita: eu preciso olhar para o passado sem amargura. Ele sofreu perseguição, sofreu açoite, prisões, acusações levianas, privações, naufrágio, fome, frio. Mas ao computar todas estas coisas, ele diz que tudo isso contribuiu. É por isso que ele fala: eu sei.
em quem tenho crido. Porque nós, irmãos, às vezes nos alegramos por coisas circunstanciais. E nós não podemos alegrar-nos por coisas circunstanciais. Não. Nós devemos alegrar porque Deus é Deus. Ele cuida de nós. Amém, meus amados? Segundo lugar, ele olha para o presente com uma grande alegria. Nos versículos 13 aos versículos 18, se você for olhar e ler, você percebe que Paulo não está angustiado por nada. Paulo não está, ai meu Deus, eu estou preso, ai meu Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou preso. Não, Paulo não. Paulo está alegre. A alegria dele não é circunstancial. A alegria dele não é porque Deus fez ou porque Deus deixou de fazer. Não. A alegria dele é porque Deus é. A alegria dele é porque ele sentia o cuidado de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. A alegria, ele sofreu perseguição, sofreu açoite, sofreu acusações, tudo isso aconteceu, mas ele se alegrava com o presente. Sua prisão longe estava de interromper o seu ministério. Nada. Tem crente, irmão, que na primeira luta, no primeiro embate, ele fica bicudo, ele fica todo dói. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, Senhor, tem misericórdia. Não, irmão, levanta a cabeça, Deus é contigo, alegra. A Bíblia diz que Paulo olha para o presente sem amargura. Ele olha para o presente com grande alegria. Longe de interromper. Pelo contrário, Paulo ainda não tinha evangelizado a guarda pretoriana. E ele consegue evangelizar. A igreja de Roma foi vitalizada por causa da prisão de Paulo. Veja bem, a guarda da elite do imperador, que é a guarda pretoriana, conheceu Jesus por causa da ação de Paulo. As cartas das prisões, Paulo não ficou lá chorando, eu estou preso, ninguém vem me ver. Não, ele vai escrevendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Olha que coisa boa. Ele vai falando, ele vai escrevendo coisas boas. Ele vai exortando a igreja. Ele vai exortando a nossa vida a não se contaminar com as coisas deste mundo. Ele vai exortando, ele vai usando a sua prisão, a sua luta, para fazer a obra de Deus. Eu vejo as pessoas hoje só querem fazer a obra de Deus quando está tudo bem. Não é assim que funciona. Quando tiver ruim, olha para o presente, mas olha para o presente com alegria. Então vamos lá, vamos repetir a mensagem. Paulo olha para o passado sem amargura. Vamos lá, 1, 2, 3. Paulo olha para o passado sem amargura. Mas Paulo olha para o presente com alegria. Alegrando. Terceiro lugar, Paulo, ele olha para o futuro com uma gloriosa certeza. Porque o presente de Paulo era bom, sim ou não? Fala a verdade, irmãos. O presente de Paulo era bom? Não.
Mas ele olha para o futuro e ele não se delimita, ele não se curva por causa dos problemas que ele está passando. Nos versículos 19 ao 26, que nós acabamos de ler, Paulo, olha o que Paulo diz, versículo 19: porque sei que disto me resultará salvação. Veja bem, tudo que Paulo estava passando, as prisões de Paulo, as angústias, as perseguições que ele estava passando, tudo aquilo que ele estava passando resultará o quê? Salvação. Eu sei que ele vai me salvar. Eu sei que ele vai fazer alguma coisa por mim. Eu sei que ele vai trabalhar pela minha vida. Paulo não se amedronta com o futuro. O fim da linha não é martírio, mas a glória. A última cena não é a guilhotina no seu pescoço, mas o céu. Eu vou repetir novamente. Vou repetir para que você entenda. A guilhotina no pescoço dele, ele não via a guilhotina, mas ele viu o céu. Irmãos, nós precisamos nos preparar para ir para o céu. As coisas deste mundo não nos agradam mais, não nos satisfaz mais. Nós temos que olhar para o céu. É lá no céu. E ele fala, mas para mim, olha o versículo 23, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É ganho. Ai, irmãos, você perdeu uma oportunidade de dar glória a Deus. Você perdeu a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Olha o que ele fala: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então o que devo escolher? Mas olha o verso 25. Verso 25. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito do vosso gozo e da vossa fé. Ele estava dizendo o seguinte: olha, pode ficar tranquilo. Eu sei que está me esperando a guilhotina. Eu sei que está esperando alguma coisa mais trágica. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a morte não é um fim trágico, mas a morte é uma recompensa para aqueles que são fiéis a Cristo Jesus. Queridos, guarde isso na sua vida. Guarde isso. Vamos entender que você precisa olhar para o passado sem amargura. Vamos entender que você precisa olhar para o presente com alegria. Mas vamos entender que você vai olhar para o futuro com a certeza da vitória. Você e eu, nós seremos vitoriosos se nós estivermos na presença de Deus. E isso não é para te motivacionar. Não, nada disso. Isso é para que você entenda que servir a Deus não depende de circunstâncias. Não. Servir a Deus, nós precisamos colocar somente a nossa vida nas mãos daquele que tem poder. Você serve um Deus que tem poder. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Quantas dificuldades que nós enfrentamos, quantos problemas que nós passamos, e às vezes nós esquecemos que o morrer não é para ir para o sepulcro. Não,
O morrer não é para ir para um lugar escuro, gelado, não. Mas o morrer é estar com Cristo eternamente. Essa é a esperança da igreja. A esperança que não morre. A esperança que mantém viva a nossa fé, de sabermos que quando nosso corpo tombar, estaremos para sempre com o Senhor, se tivermos na presença dEle, se fizermos o que Ele manda. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, e que nós venhamos entender que nada deste mundo pode ofuscar a glória que em nós há de ser revelada. Jesus está voltando, e isso talvez não está mais alegrando a igreja. Antigamente, quando a gente falava Jesus está voltando, o povo levantava a mão, rodopiava, dava glória a Deus, dava aleluia. Hoje não. Eu quero dizer para você, Jesus está voltando, e nós precisamos nos preparar para encontrar com Ele. Ele pode vir para você hoje, Ele pode vir para você esta noite, Ele pode vir para mim esta noite. Como está o nosso coração diante dEle? Como está? Como está o teu coração? Esta noite poderão pedir a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? É noite de salvação, noite de conserto, noite de você mudar a sua forma de pensar com relação ao seu presente e o seu passado, e principalmente com relação ao seu futuro. Em fervente oração tens o teu coração na presença de Deus. Mas só pode o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Bem forte. Quando tu perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Só o coro, só o coro. Quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar.